Olá, vamos tratar agora da vigência no direito tributário, tanto a vigência no tempo como a vigência no espaço. Vamos estudar, sobretudo, os artigos 102 e 103 do Código Tributário Nacional e a interpretação que se tem feito no mundo dos concursos para esses dispositivos. Então vamos lá. Vejam comigo, né, que no contexto a legislação tributária rege-se também pelas leis aplicáveis às normas jurídicas em geral, que são a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antes era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei Complementar número 95 de 98, salvo dispositivo em contrário do CTN. Então, se o CTN tiver algum dispositivo em contrário, não se aplicam esses dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a Lei Complementar 95 de 98, que é a lei que regula como se deve elaborar uma norma jurídica no nosso ordenamento, né? Regula o processo legislativo em geral, ok? Então vejam, a respeito aí da vigência do tempo, a Lei de Introdução, né, às Normas do Direito Brasileiro determina em seu artigo que, ressalvado dispositivo em contrário, ressalvada a norma em contrário, a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. É claro que normalmente você já percebeu isso, que no último dispositivo de determinada lei, muitas vezes se afirma que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Mas se a lei for omissa em relação ao assunto, em regra são 45 dias após essa publicação, que é o nome que se dá a vacatio legis, que é o quê? O tempo para que a população, a sociedade em geral, tome conhecimento desta lei. Então, se a lei é de média ou grande repercussão, normalmente ela não entra em vigor na data da sua publicação, há um prazo aí de vacatio legis, ok? Perceba aí que o tempo, como eu acabei de dizer, entre a publicação da lei e sua entrada em vigor é também denominado de vacatio legis, que serve para a população tomar conhecimento da lei. Normalmente a lei já dispõe que entre em vigor na data de sua publicação, dispensando a aplicação do prazo de 45 dias. Como exemplo, a Lei Complementar 104 de 2001 estabeleceu no seu último artigo, essa Lei Complementar 104 de 2001 foi muito importante no direito tributário, trouxe diversas inovações para o Código Tributário Nacional. Por exemplo, o momento da interrupção da prescrição no direito tributário no artigo 174, parágrafo único, inciso 1, que não mais com a citação, mas com despacho do juiz que ordenar a execução fiscal, a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário, também trouxe inovação no que se refere ao fato gerador do imposto de renda. Então, foi uma lei importante. Ela disse, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Isto é, as leis que estabelecem período de vacância, segundo a Lei Complementar 95 de 98, deverão utilizar a cláusula esta lei entrará em vigor após decorridos número de dias de sua publicação. No caso da Lei Complementar 104, não houve a denominada vacatio legis, ok? Então, nesse sentido, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, ressalvada aí a cláusula entre em vigor na data da sua publicação para as leis de pequena repercussão. Mas na prática, vamos ser sinceros, 90% das leis no Brasil, o Brasil tem pressa, né? Então 90% entram em vigor na data da sua publicação, mesmo apesar de se afirmar que de pequena repercussão é na data da sua publicação, inclusive de média e grande repercussão, leis dessa magnitude também entraram em vigor na data de sua publicação, ok? Veja que aqui é importante para fins do direito tributário o artigo 103 do CTN. O artigo 103 do CTN estabelece a entrada em vigor das normas complementares no direito tributário. Então, se aplica o CTN nesse caso e não a Lei de Introdução
as normas do direito brasileiro. Então veja, por exemplo, no que se refere aos atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, entra em vigor, salvo disposição em contrário, na data de sua publicação. E aí já foi cobrado determinado enunciado no concurso para auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, prova do CESP, o seguinte enunciado: os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa entram em vigor na data de sua assinatura, salvo disposição de lei em contrário. Falso! Data de assinatura não é a mesma coisa de data de publicação. Então, eles entram em vigor na data da sua publicação, que é quando é publicado no respectivo diário oficial, e não data da assinatura pela autoridade competente, mas sim data da publicação da lei. Vejamos aqui uma questão que sempre cai. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, aqui a lei, e isso aqui que é importante, somente aquele, só é norma complementar aquele que a lei atribui eficácia normativa, né? A lei tem que atribuir eficácia normativa a essas decisões. Quanto aos seus efeitos normativos, elas entram em vigor 30 dias após a data da sua publicação. Então, as decisões de órgãos singulares ou coletivos em que a lei atribui eficácia normativa entram em vigor 30 dias após a sua publicação. E agora, também temos como item 3 os convênios. Os convênios de fiscalização e de cooperação que celebram entre si a União, os estados, o DF e o município entram em vigor na data neles previstas. Vejam que isso aqui é importante para você não confundir. Esses convênios de cooperação e de fiscalização não se confundem com os convênios interestaduais do CONFAS, regulados à parte pela Lei Complementar 24 de 75, que você estudou comigo quando tratamos do ICMS, ok? Veja que, em relação ao costume, a entrada em vigor ocorre no momento em que restam caracterizadas, ou seja, no momento em que a conduta da administração se torna reiterada. Aqui também é importante outro dispositivo, além do artigo 102 e 103. O 102 a gente vai tratar quando falarmos de vigência no espaço. Mas aqui há o artigo 104 do CTN, que estabelece que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Isto é, o artigo 104 estabelece uma espécie de anterioridade tributária anual, apenas sobre os impostos sobre patrimônio ou renda, e fala que instituem ou majorem tais impostos, que definem novas hipóteses de incidência, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. No que se refere ao item 3, é importante chamar a sua atenção que você estudou comigo quando trabalhamos com as exclusões do crédito tributário, a isenção, por exemplo, que a isenção incondicionada ou não onerosa, ela entra em vigor, né? A extinção dessa isenção entra em vigor imediatamente. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então veja como o Supremo entende que com a revogação da isenção incondicionada ou não onerosa, ela entra em vigor, nessa revogação entra em vigor na data da publicação da revogação. Perceba que o Supremo Tribunal Federal não vem aplicando o artigo 104, inciso 3, para as isenções incondicionadas ou não onerosas. Veja que esse dispositivo é o que a doutrina afirma, contraria o artigo 150, inciso 3, a linha B e C, que trata dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois restringe a aplicação da anterioridade apenas aos impostos sobre patrimônio ou a renda, apenas ao IR, ITR, Imposto sobre Grandes Fortunas, ITCMD, IPVA, ITBI e IPTU. E também a jurisprudência, como eu acabei de falar, atual do STF, que entende como constitucional a inobservância da anterioridade na extinção ou redução da isenção incondicionada ou não onerosa.
Contudo, o que você deve prestar muito bem atenção é em relação à literalidade desse dispositivo, porque muitas questões estão blindadas, isto é, de acordo com o CTN. Se ela está perguntando de acordo com o CTN, você obedece o enunciado e aplica o artigo 104 sem medo de errar, ok? Vamos na sequência. Veja como foi cobrado esse assunto na prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Considerando a aplicação de norma em 15 de dezembro de 2009, visando a majoração de tributo, sem disposição expressa sobre a data de vigência, tratando de imposto sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, poderá ser editada a lei ordinária, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2010. Isto é, veja que o examinador adotou aí exclusivamente o CTN, artigo 104, inciso 1 do Código, ok? Veja agora um importante tema, a vigência no espaço. E aí vamos trabalhar com o artigo 102 do Código Tributário Nacional. Vejam comigo o artigo 102 do Código Tributário Nacional, que ele fala: no que se refere à vigência no espaço, as normas jurídicas devem, em regra, obedecer ao princípio da territorialidade, dispondo que a lei de cada ente federativo vigorar nos limites de seu território. Então, o artigo 102, apesar de falar da extraterritorialidade, vamos ver, antes dele é importante salientar a questão que vige o princípio da territorialidade. Ou seja, as leis, elas têm vigência dentro do seu respectivo espaço. Então, vejamos aí o artigo 102. Porém, excepcionalmente, a legislação tributária dos estados, do DF e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União, de acordo com o artigo 102. Aqui, temos que fazer uma interpretação restritiva desse dispositivo. Quando se fala aí de convênios, estamos falando apenas dos convênios de cooperação, também denominados de convênios administrativos de colaboração, que servem apenas para arrecadar e fiscalizar os tributos. Por exemplo, quando o Distrito Federal faz um convênio com a União e a União repassa os dados do imposto de renda para o Distrito Federal. Isso é importante? É importante. E isso ocorreu recentemente no Distrito Federal. E o Distrito Federal, por exemplo, conseguiu fiscalizar diversos contribuintes que não vinham pagando o imposto sobre doação. Eles faziam, declaravam a doação no imposto de renda, mas não pagavam imposto. E aí o DF lançou diversos autos de infração. E sobre as normas gerais expedidas pela União são a função da lei complementar, conforme o artigo 146 da Constituição. Então veja que o entendimento da ESAF, por exemplo, é no sentido da interpretação restritiva do artigo 102 do CTN, isto é, o termo legislação tributária neste dispositivo significa apenas normas que digam respeito à arrecadação e fiscalização de tributos, não normas que se referem à criação de tributos ou extinção. Por exemplo, não se pode criar um tributo dentro de um território que o ente não tenha competência, ou seja, fora dos limites territoriais. Não há possibilidade de instituição de tributo. Então, esse artigo 102 diz respeito apenas à arrecadação e fiscalização, ou seja, colaboração no que se refere à sujeição ativa na relação tributária. Vejam, por consequência, o artigo 102 não outorga poder para que os municípios, os estados e o DF instituam tributos fora dos seus limites territoriais, sob pena de afronta à competência tributária. Veja que o aspecto espacial da norma tributária estadual, distrital, municipal, local onde ocorre o nascimento da obrigação tributária, tem por limite o próprio território do respectivo ente federativo que criou o tributo, ou seja, o princípio da territorialidade em razão da competência tributária delineada na Constituição. Assim, a norma estadual, distrital ou municipal que cria tributo não possui extraterritorialidade, que nos termos dos convênios ou das normas gerais de direito tributário apenas tem validade no que diz respeito às normas que se referem à fiscalização e arrecadação do tributo. Isso é bastante importante. Por exemplo,
Segundo os termos da Lei Complementar 116 de 2003, o ISS pode ser cobrado em local distinto do domicílio do prestador de serviço. Desse modo, as administrações tributárias de 2 municípios podem firmar convênios de colaboração no sentido de arrecadação e fiscalização do tributo. Eles podem firmar esses convênios de colaboração, mas o município de Porto Alegre não pode, por exemplo, tributar fora dos seus limites territoriais. Não pode tributar, por exemplo, no município de Gramado. Então veja que o artigo 102, segundo a ZAF, apenas se refere à colaboração na fiscalização e arrecadação tributária. De forma nenhuma outorga poder a um determinado ente federativo para tributar fora dos seus limites territoriais. Um abraço.